Hoje, nessa aula um pouco diferente, eu quero te contar a minha história. Porque eu sei, né, que quando a gente se propõe a acompanhar alguém em alguma jornada de mudança, como é o caso, né, do desafio emagrecer, é importante, né, que a gente consiga saber quem é que está do outro lado, quem é que está nos orientando, quem é essa profissional, né, que está te passando essas informações, te ensinando e te guiando. E principalmente, né, de onde que vem tudo isso que eu tô ensinando aqui para vocês. Então, a minha história com a nutrição, a gente começou lá em 2019, 2020. Naquela época, eu era uma pessoa, assim, saudável, né, que sempre teve hábitos bons, que sempre se movimentou, que cuidou da alimentação e que nunca passou por um quadro de obesidade, tá? Mas claro, né, como qualquer outra mulher, eu também tive ali algumas fases diferentes, né, ao longo da vida. Teve uma época, por exemplo, né, durante o cursinho pré-vestibular, em que eu fiquei um pouco mais cheinha, eu ganhei peso, né? Porque eu fiquei muito mais sedentária, eu comia mais por ansiedade, por estar sempre ali estudando, né? E acabei ganhando ali algum peso. Mas depois isso passou, voltei para minha rotina de exercícios, melhorei a alimentação e voltei ao meu corpo habitual, meu corpo normal, tá? Depois entrei na faculdade de nutrição, já dentro desse estilo de vida muito mais saudável, né? Eu gostava de treinar, de comer bem e sempre mostrei muito isso no meu Instagram. E foi aí que algo super inusitado assim aconteceu comigo, né? Um treinador, coach de atletas de fisiculturismo mandou uma mensagem no meu Instagram dizendo que eu tinha ali potencial para competir em fisiculturismo, né? Ele acompanhava os meus stories, ele via, né, que eu postava muito assim minha rotina, eu era bem focada, disciplinada, assim, constante, né? E segundo ele, eu tinha um físico que encaixava muito bem com a categoria biquíni, que é aquela categoria de mulheres mais magrinhas, né, mais slim. Eu confesso, assim, que isso despertou algo em mim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito de gostar de desafios, assim, né? E o fisiculturismo, na minha cabeça, parecia ser um maior desafio físico e mental que eu poderia encarar. Então, eu decidi aceitar aquilo, né? Comecei uma preparação com ele e rapidamente eu comecei a emagrecer. Realmente, gente, eu fiquei bem magra e rápido, sabe? Só que o detalhe é que ainda faltava 8 meses pro campeonato. E mesmo assim, ele acabava me colocando uma dieta mais restrita, com um treino super puxado, cardio até excessivo, né? Que, ao meu ver, era desnecessário, porque eu tinha muito tempo e eu tinha margem pra perder aquele peso que faltava, que era pouquíssimo, tá? Mas mesmo assim, ele me colocou ali num protocolo mais extremo desde o início. E não demorou muito, né? Até que eu tivesse um preço, né, sendo cobrado. Então, logo nos primeiros meses, eu tive um episódio de exagero alimentar. No meu dia que era refeed, né? Que é como o fisiculturismo chama refeição livre. Não foi uma compulsão, foi só um episódio de exagero, mas aquilo já me deixou desconfortável. Eu lembro que eu mandei mensagem pra ele e ele sumiu, ele simplesmente sumiu, não respondia e depois, né, eu acabei descobrindo que, enfim, tava passando por coisas pessoais que não me dizem respeito, só que daí nisso eu acabei tendo que trocar de coach. E felizmente, né, esse meu novo coach foi super bom, nós trabalhamos juntos. Ele me acolheu, me orientou ali com calma, ajustou a minha dieta e meu treino, assim, de uma forma super racional. Eu lembro que eu comia super bem, passava zero fome. Ganhei bastante massa muscular com ele, perdi gordura, né, com muito mais tranquilidade e qualidade. Então eu já tava magra, né, quando comecei, mas eu consegui resultados ainda melhores. Só que, né, durante esse processo eu também entrei com o uso de anabolizantes. E aqui eu preciso abrir um parêntese bem importante com vocês, tá? Porque essas drogas, gente, não são brincadeira, elas mexem muito com o nosso corpo, com os hormônios, com a cabeça. Então, apesar daqueles resultados físicos, existe um preço psicológico que muitas vezes é invisível, né? E eu paguei esse preço, tá? E enquanto isso, a minha vida pessoal também estava passando por um monte de coisas, virando de cabeça para baixo, aconteceram coisas sérias, difíceis. Eu estava muito triste, muito abalada. E esse meu coach, até vendo a situação, me disse que se eu quisesse adiar o campeonato, estava tudo bem. Só que faltava 2 meses pro meu campeonato. E eu achei que continuar, né, seria uma forma de me manter firme, né, de usar aquela dor como um combustível. E foi isso que eu fiz. Então eu segui firme, entreguei meu melhor, competi. Ali na minha estreia, né, eu fiquei em terceiro lugar na minha categoria e em quarto lugar na outra categoria que eu subi.
e foi um campeonato super concorrido, com mais de 30 atletas, então o meu desempenho ele foi excelente, fui super bem mesmo, eu nem esperava, eu subi no palco ali muito bem e eu fui super aplaudida também na internet, né, só que o que ninguém viu, né, foi o que aconteceu depois desse campeonato. Assim que o campeonato acabou, desmoronei, né, a tristeza, né, que eu tinha engolido durante a preparação, com as coisas que eu tinha passado, veio com tudo, e agora eu também tava, né, sem aquela rigidez ali da dieta, tava com liberdade alimentar, então eu misturei aquela dor emocional com a permissão para comer, tudo que estava, né, entre aspas, proibido antes. E o resultado foi que eu desenvolvi uma depressão e uma compulsão alimentar super forte, né, gravíssima. Eu ganhei 20 quilos em 1 mês e meio, né? 20 quilos em 45 dias, mais ou menos. E foi ficando cada vez mais difícil, assim, aquela situação. Eu comecei a migrar da compulsão para a bulimia, né? É normal essa migração entre transtornos. Então, eu tinha episódios diários, às vezes mais de uma vez por dia, comia até passar mal, depois vomitava, ou ficava 3 horas seguidas numa esteira, que eu tinha em casa esteira, ou tomava laxante, quase um tubinho inteiro de laxante por dia. Eu mentia para as pessoas, dizia que estava gripada, que não podia sair, só para ninguém me ver. Eu evitava ao máximo sair. Era horrível, eu evitava todas as situações sociais, assim. E uma vez até peguei comida do lixo, literalmente, pra comer, tá? E tudo isso morando sozinha, né? Sem ter ninguém por perto pra perceber o que tava acontecendo ali comigo. Óbvio, né? Minha mãe percebia, já estava, né, super preocupada comigo. Até que chegou um ponto, né, que eu percebi que não dava mais, que eu precisava de ajuda. Essa parte é muito importante, a gente reconhecer que precisa de ajuda. Eu decidi morar com a minha avó, que é quem morava ali mais perto da minha faculdade, enfim. Decidi então me afastar dessa rotina que estava me adoecendo muito, né? E buscar um tratamento adequado, né? Comecei terapia com psicóloga, abandonei aquela ideia de competir e parei tudo. Eu mergulhei literalmente no meu processo de cura, tá? Foi aí, gente, que eu comecei a estudar com profundidade a nutrição comportamental, que é a minha paixão, né? Não como uma profissional ainda, mas como alguém que precisava se entender, né? Se tratar, reconstruir, né? Eu era estudante. Então eu passei meses assim me dedicando a isso. Aos poucos eu fui me libertando da compulsão, eu me reencontrei. Nesse processo, inclusive, eu conheci um homem maravilhoso que me ajudou muito emocionalmente. E depois de me recuperar, eu até tentei recomeçar, né, uma nova preparação, mas bastou assim alguns sinais de alerta, né? E eu soube que na verdade não valia a pena aquilo, que eu não ia me colocar naquele buraco de novo, desistir desse segundo campeonato e foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Aí depois eu me formei como nutricionista, me especializei em comportamento alimentar, em transtornos alimentares e obesidade. E hoje, né, eu olho para trás com muita gratidão porque eu sei, né, que tudo que eu vivi, querendo ou não, me trouxe até aqui, né? Me deu ferramentas, me deu empatia, me deu autoridade, né? Então hoje, quando uma paciente senta na minha frente, diz que se sente perdida, que não consegue parar de comer, que se odeia, eu sei exatamente o que ela sente, né? Porque eu já estive lá, eu já vivi os dois extremos, eu já tive o corpo extremamente magro, aplaudido, né, desejado, e o corpo em sofrimento, escondido dentro de casa, machucado, né? Enfim, com muita culpa. Então é por isso que eu criei esse desafio, não para te prometer um corpo de capa de revista, mas para te mostrar que é possível mudar o teu físico com estratégia, com apoio, com ciência, né, e com amor próprio. Que você pode sim, né, conquistar um corpo muito lindo, corpo que você deseja, mas sem perder a sua saúde mental no meio do caminho. Então esse é o desafio emagrecer e eu tô aqui com você, né, de verdade, tá? Te espero na próxima aula.